blocos de 3 pessoas, né, procurando ser breve, para a cidade de todas. Bom, primeiro Maria, alguém mais? Bom, começa a Maria, quem quiser. O Hildeberto Luiz. Eu acho que nós tivemos a oportunidade de ter hoje uma mesa brilhante, uma mesa que nos trouxe muitas reflexões, enfim, foi maravilhosa. Um dos desafios que a gente tem, eu acho, de construir intervenções, sejam localizadas, com todas as características que vocês colocaram nas premissas da saúde trabalhadora, eu acho que é a questão da linguagem, da comunicação, quer dizer, como nós podemos nos envolver com trabalhadores e os trabalhadores se envolverem conosco, ser um movimento de dupla mão, né? E acho que a gente tem tido muita dificuldade nisso, muitas. Não só pela questão da conjuntura, ou pelas perspectivas, ou interesses próprios de segmentos que são justos, são segmentos normais, com os quais nós temos, são contradições e são interesses com os quais nós temos que conviver e discutir, mas acho que a gente não está conseguindo fazer uma discussão muito por causa da linguagem também. A gente tem uma dificuldade. E... Alô? Eu acho que isso foi melhor agora? Bem, e esse tema foi um pouco uma discussão do congresso que nós realizamos em agosto, numa mesa específica, em que nós convidamos pessoas do rádio, então do velho rádio, que é o Colibri, uma pessoa de grande resistência, que vem se reinventando, e trouxemos também outras pessoas que trabalham com ocupações, pessoas que também, cineasta, né? E trouxemos também uma pessoa que trabalha com mídia, né? Com mídias sociais, então, o Bruno Torturra, que trabalhou, foi o fundador do Mídia Ninja, né? E aí, bom, tentamos juntar o velho e o novo. Então eu queria fazer essa conversa com vocês, quer dizer, o que vocês estão pensando em relação a isso? Primeiro, eu tenho a impressão, gostaria de compartilhar com vocês, que há espaço para todos os tipos de mídias, rádios, TVs, seriados, novelas, quadrinhos, enfim, tudo, tem espaço para tudo. Mas tem um espaço que é um espaço ao mesmo tempo privilegiado e, por outro tempo, aprisionador, que é o mundo virtual. E o mundo coloca muito isso, que ele saiu das mídias porque ele se sentiu, de repente, em plataformas tipo Facebook. Então, em plataformas em que havia dono, havia regras, em que os usuários não conseguem sair, não conhecem e se sentem aprisionados. E ele tinha outras propostas, tal. Então, eu queria saber se vocês estão discutindo no Rio, em outros lugares que vocês têm andado por aí, essa discussão tanto da linguagem quanto dos meios de comunicação que a gente poderia utilizar para se entender. São duas questões, uma mais pontual para a Leni, que ela desenvolvesse um pouco o momento em que ela falou da questão do individual, mas não individualizante, que ela comentasse um pouco mais essa questão. Uma segunda questão, acho que para a mesa mesmo, até aproveitando a forma como o Augusto comentou as exposições, que considerando, por exemplo, como o Rodolfo fez a apresentação da ideia da intervenção do laboratório de mudanças, então tem toda uma perspectiva transformadora de uma intervenção que foque nas origens dos problemas, em contradições surgidas no desenvolvimento histórico do sistema, mas ao mesmo tempo, e aí a minha questão é até que ponto a gente discutiria como limites ou como possibilidades do momento da intervenção, o fato de que se o meu móvel é uma demanda de um sistema empresa, por exemplo, a construção da intervenção, o espaço de participação daqueles trabalhadores envolve uma negociação em que
o empresário, né, que a gestão da empresa é também parte para que a gente construa condições da possibilidade de que o produto final o novo sistema visualizado a partir e construído a partir do diagnóstico do sistema de atividade possa ser experimentado. Se não houver essa possibilidade, tem sido, se não existir esse aval da empresa, vamos juntos, a intervenção para também nesse momento. Então, era que vocês discutissem um pouco essa questão dos limites e das possibilidades de momentos históricos que a gente tem nesses dias tão difíceis. Tem mais alguém? Não, mas quem for falar, procura apontar para mim para eu poder, senão a gente se perde. Dá só mais um e depois. Tá, na próxima. Bom dia, meu nome é Carla e eu trabalho na área de gestão de afastados. A empresa que eu trabalho, posso dizer que é uma das pioneiras no Brasil em relação à gestão de afastados e saúde e qualidade de vida dos trabalhadores. E uma das coisas que assim, eu posso contribuir em relação à área privada é que as empresas elas têm muita dificuldade de receber os dados que nós passamos, que são os indicadores, onde a gente passa o porquê que se afastou aquela pessoa, porque a gente tem acesso direto à base do INSS, onde a gente coleta os dados e fazendo essa mastigação das informações. E a gente começou a observar de um tempo para cá na área de automobilístico que está havendo muitas reversões de benefícios, né, onde o colaborador vai com 31, que é o auxílio doença, e o INSS está convertendo muito para o B91. E a gente percebe que as empresas, quando chega nesse ponto, elas não conseguem, tendo essas informações, como intervir isso dentro das empresas, para que isso não ocorra o afastamento e que não chegue a essa reversão de benefícios, porque tudo isso gera um custo para as organizações. Porém, nós percebemos que as grandes empresas estão procurando muito esse tipo de serviço em relação a cuidar da saúde do trabalhador. Mas, como outro colega ali da frente falou, os empresários eles têm muita dificuldade dessa intervenção. Como utilizar esses dados para melhorar? E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da intervenção a partir dessa questão de não ocorrer o afastamento ou depois que ocorre, aprofundar mais essa questão da doença ocupacional. Então, Maria, quando você começou a falar, eu achei que você estava se referindo especificamente à linguagem de comunicação numa relação, por exemplo, de pesquisa e intervenção. Eu achei que você estava falando de depois. Tá, então tem as duas coisas. Depois eu entendi que tinha a ver com uma forma de comunicação, digamos, mais difusão de informação. Entendi que era isso, né? Acho que de fato é uma questão muito relevante, acho que nesses dois aspectos, né? Quando eu me referi a essa experiência, eu citei muito rapidamente que os trabalhadores tinham, por uma iniciativa própria, feito um levantamento de condições de trabalho. E é muito interessante porque foi falado da questão da política como algo relevante, né? E eu acho mesmo fazer levantamento de condições de trabalho, discutir intervenção, ou mesmo desenvolver uma pesquisa, é sempre se dar num contexto que é político, né? Com todos os constrangimentos, possibilidades e limites disso. É sempre no mundo real, né? Esses trabalhadores, eles se utilizaram de um veículo que foi criado, um dispositivo, digamos assim, que foi criado pela própria gerência dessa unidade de manutenção
e que era aquilo que muitas empresas adoram, que é a café da manhã com o presidente, umas coisas bem assim, né? E aí, ok, então vamos utilizar esse dispositivo, só que eles subverteram o uso desse dispositivo, né? Então era algo que deveria levantar determinados tipos de informação ou possibilidade de relação de comunicação com a gerência, só que eles fizeram outra coisa muito mais interessante, muito mais trazendo aquilo que era problema do ponto de vista deles, né? E eu cheguei a comentar, quando eu me referi a isso, que uma das questões que eu imagino que tenha conseguido fazer com que este trabalho tivesse uma qualidade assim, muito boa, tanto em termos de sofisticação, de aprofundamento, de levantamento de causas dos problemas, né? Na fala que o Rodolfo faz, que é a questão de você ter uma visão do sistema e de onde está aquele setor de manutenção e de todos os setores envolvidos que constituem esse setor de manutenção, eles tiveram uma capacidade incrível de construir isso. E para mim, aquilo que eu acho que foi muito importante para conseguir aquela construção toda de informação era uma relação de confiança que eles tinham com quem estava, digamos assim, organizando e construindo aquele dado, aquele diagnóstico, que eram os próprios trabalhadores. Então, isso é uma questão que eu acho que merece a gente ter uma reflexão maior sobre isso. Não tem uma coisa muito acabada, não, mas é alguma coisa que me passou. Além, obviamente, do conhecimento que eles têm, etc., mas tinha uma outra qualidade nessa relação entre quem fazia o levantamento, né, e quem fornecia informação, se bem que as posições não eram assim unívocas, né? Era isso, uma confiança muito grande, porque eram os representantes sindicais e as pessoas que foram eleitas para fazer aquilo. Então, acho que isso é uma questão importante que você traz, do ponto de vista da comunicação e da possibilidade de ter uma linguagem e uma confiança. Credibilidade. Exatamente, é a credibilidade que tem a ver com isso, né? Eu falo assim, se a gente for fazer uma pesquisa, às vezes as pessoas desconfiam da gente, será que é isso? Eu falo, tem que desconfiar mesmo, né? Eu acho que eu sou legal, mas vai saber, né? Então, acho que as pessoas têm que desconfiar, isso faz parte, não é? Isso é uma questão, e me lembrou também, Maria, um trabalho muito interessante do Pierre Bourdieu, um livro que foi publicado, que ele organizou, que se chama Miséria do Mundo, que é um livro enorme, já foi publicado já faz um certo tempo, né, de lembra tanto tempo, e que a ideia era trazer o depoimento de pessoas que viviam situações difíceis, em várias esferas, trabalho, habitação, educação, uma série de saúde e tal. E é interessante na questão de método, que ele tem um capítulo até bastante longo e muito interessante, que ele fala assim, teve uma situação em que eu pedi que a entrevista, normalmente eram feitas entrevistas, estudos de caso, relatos de vida, assim, histórias de vida bem longos, e eram pesquisadores convidados, tá, que colhiam esses depoimentos. Mas teve algum caso, que eu não vou precisar exatamente qual era a situação, que ele considerou que para conseguir colher aquela informação, ter um relato de vida que fosse interessante e fidedigno, teria que ser alguém da própria comunidade. Então, acho que tem essa questão que eu acho que é interessante, né? E, nesse sentido, eu acho que isso também nos remete a uma outra reflexão, que é sobre a autoria de trabalhos, né? Acho que isso, de uma forma muito geral mesmo, acho que a gente tem que pensar nessa questão, né? Isso, de um lado, pensando nessa vertente da comunicação de linguagem, né? Eu me lembro, Maria, que tivemos duas alunas que foram fazer um trabalho, discutir a questão do trabalho e do desemprego com pessoas que eram beneficiárias da assistência social. E elas foram conversar, acho que foi na região de Embu, né, Grande São Paulo, e elas chegaram para mim e falaram, Leni, é incrível, a gente não consegue conversar com eles falam português, eu também, mas são universos muito diferentes. Isso é uma coisa que acho que foi impactante para elas, como estudantes de psicologia, perceber que tem uma dimensão aí de classe, né,
e de extrato social que, de fato, delimita, né, inclusive na questão da linguagem, da comunicação, na forma como você expressa as questões e alguém entende ou não entende, né? Essa questão, por exemplo, de fala ao trabalhador, que é alguma coisa que acho que foi o Marcelo que falou, não sei, dar a voz aos trabalhadores, né? Aí tem isso, a gente tem que dar a voz, mas a gente também tem que conseguir escutar, que eu acho que às vezes a gente não consegue porque a gente já tem esquadrinhas dentro de categorias que são as nossas, né? Sem a gente perceber mesmo isso, né? Então, isso é uma questão. A outra, quando você fala de outras mídias, nós também tentamos, neste trabalho, deste grupo que eu relatei aqui, fazer neste trabalho de registro da memória a filmagem e também o uso de imagens, né? Porque eu acho que a gente, na nossa área, né, se utiliza muito do texto escrito, e mesmo que você se utilize de um estilo narrativo menos duro, acadêmico, etc., que seja mais tipo uma conversa, e o hábito de leitura é complicado, né? Ler um texto é difícil, entender um texto é difícil e tem uma questão de hábito de leitura mesmo, né? Não estou nem fazendo nenhum julgamento, mas é uma realidade, né? E não é difícil só para quem não está neste espaço. Para qualquer um de nós é difícil ler um texto, é muito difícil. É uma disputa, né? Você com o autor ali conseguir ler, é uma questão. Então, acho que nós tivemos essa ideia de fazer algumas filmagens, é que assim, até o texto relata aqui, né, o artigo relata as dificuldades que a gente teve. E esse trabalho ficou pelo meio do caminho, né? Mas teve também uma outra coisa interessante, que foi utilizar a fotografia como um instrumento, um dispositivo para os trabalhadores se referirem ao trabalho, se referirem a como eles vivem aquele trabalho, né? Ou seja, não é uma pergunta que eu formulei, né? Mas é algo que eles mesmos, teve uma sessão que eles trouxeram as fotos que eles tinham tirado. E aí se conversou, que eu acho que é um recurso também bastante interessante, né? Então, assim, em relação ao que você pergunta, eu acho que são esses comentários que eu teria para fazer. E acho que, de fato, é um desafio a gente conseguir comunicar com outras pessoas, né? Que fazem parte de um outro círculo, etc., né? A questão de comparar o individual e não individualizante, o individual e não individualizante é que uma das atividades que a gente fez foi prestar assistência psicológica com uma demanda para esses casos de pessoas que tinham mesmo, eram vítimas dessa situação de violência. E aí, uma das questões que a gente tem como crítica à própria psicologia é que a psicologia, às vezes, não consegue ver a pessoa no mundo onde ela vive hoje, né? Tem até uma frase que muitas pessoas utilizam, que a psicologia explica a vida atual das pessoas, né, a partir e apenas até os 3 anos de vida dela. Depois daí, já não tem nada de novidade, né? O que a gente procura nesse individual, mas não individualizante, é justamente situar a pessoa no contexto. E, nesse sentido, criar possibilidades de uma ressignificação daquela situação que ela vive. Acho que a ideologia que culpabiliza a gente pelos nossos problemas é muito forte, né, na nossa sociedade, né? Então, sempre tem uma coisa assim, mas se ele fez isso comigo, não fez com o outro, então eu tenho um problema, né? Então, assim, a ideia era justamente essa, de conseguir construir, né, uma relação com essas pessoas que possibilitasse a ressignificação daquela situação que ela vivia como vítima de uma violência, né, moral e psicológica, situando toda uma série de elementos que constituem essa organização. Tá? Tem uma coisa que eu acho que é interessante, só para terminar minha fala. Minha ex-orientadora, a professora Aracy Martins Rodrigues, que faleceu já faz bastante tempo, ela tinha uma disciplina na pós-graduação que se chamava Indivíduo, Grupo e Sociedade. E ela falava o seguinte: já se estudou muito o indivíduo, já se estudou muito a sociedade, só que ninguém estudou o hífen, indivíduo, hífen, sociedade. Então, o nosso desafio é estudar esse hífen. Eu acho que
essa ideia individual, não individualizante, é considerar o ínfimo, quer dizer, nem é uma discussão de uma explicação sociológica e nem é uma discussão psicológica nessa visão mais... Pegar a carona aqui, Maria, bem sinteticamente, porque essa pergunta é fundamental. A gente, nós da tribo, da Saúde do Trabalhador, quando a gente fala na tribo, a gente está incluindo os trabalhadores, mas eles moram do lado de fora da tábua, e por razões muito coerentes. Os trabalhadores organizados não confiam no poder público. Quando nós, a primeira coisa para estabelecer o diálogo é você romper com o diálogo hierárquico. O pesquisador acadêmico, ele chega como se fosse superior. Não vou nem falar que trata o sujeito da pesquisa como objeto, porque isso é óbvio, não como sujeito. Mas então você tem uma hierarquia. Os centros de referência de saúde do trabalhador, 210 centros de referência de saúde do trabalhador, hoje no Brasil, né, que está sendo proposto, aumente para 500 agora, em torno de 500, por região de saúde. Com raríssimas exceções, está aqui uma delas, né, é ocupado por trabalhadores. Os trabalhadores eles teriam que ocupar os centros de referência. O lugar, os CERES, centros de referência, são lugares dos trabalhadores. Quais são os trabalhadores que ocupam os CERES no Brasil? Eu conheço pouquíssimos. Inclusive, a gente já ouvi muitas vezes, os dois ouvidos, sozinhos ou simultaneamente, CERES, coordenadores CERES, dizendo que não consegue se articular com um trabalhador, com um sindicato. O sindicato não vem. O sindicato é a culpabilização da vítima na relação política. Então, isso é um desafio, sua pergunta é oportuníssima. A gente tem que voltar para outro lugar, porque nós perdemos a batalha da comunicação. Na época de ESAT, essa batalha da comunicação estava sendo construída. Isso foi rompido e a história da ruptura naquele momento é conhecida por muita gente aqui, né? E aí a gente, além disso, houve a entrada do SUS no processo dos anos 90 e o Ministério do Trabalho não entendeu que a saúde também era um parceiro e a gente teve também uma ruptura nesse sentido. Então, e com isso se afastou o movimento sindical também, mas não é só por isso. Então, essa aproximação tem que se dar por um jogo de sedução, de confiança e um diálogo de iguais. O nosso papel é diferente. Né? Se a gente está na posição de agente público, seja acadêmico, seja um fiscal da vigilância, seja um profissional do CERES, seja, enfim, qualquer pessoa que atua na área, está atuando como agente público, tudo bem, esse é o papel nosso, mas o diálogo é igual e não, né, de superioridade hierárquica. A SIST, só para fechar, as comissões intersetoriais de saúde do trabalhador hoje são bunkers burocráticos em que você tem muito pouca participação de trabalhadores. Isso também precisaria ser revisto, reformulado, fora que a gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar a formação continuada e compartilhada com o movimento sindical nessa área de saúde do trabalhador, que seria um caminho. A construção de mídias e de instrumentos de comunicação para a gente fazer essa aproximação, acho que a Lili apontou um pouco isso, ela tem que ser feita conjuntamente. Não adianta a gente chegar com a ferramenta da comunicação pronta se isso não é feito compartilhadamente com o movimento, com os sindicatos, com os trabalhadores, enfim. Eu acho que isso daria um seminário só para discutir isso, tá? É isso. Só um parênteses, porque no fórum a gente já teve, no ano passado, um evento sobre difusão de conhecimentos e que a gente chamou o Beto, né,
cineasta, todo mundo conhece. E o Beto Novaes tem como objetivo principal por um lado, dar voz a quem não der voz, da sua perspectiva, das coisas que ele faz, e outro, de romper os muros da academia, né? Trazer o mundo para a academia e a academia fora do mundo, e romper essa hierarquia de saberes. E como ele produz isso? Uma produção visual, né? Uma proposta dele, que é nitidamente etnográfica, né? As obras recentes deles mostram claramente isso. Tem um filme que foi praticamente construído com vídeos dos trabalhadores sobre um conflito, não um conflito, os próprios trabalhadores, a história foi contada pelos trabalhadores, né? Então, nesse sentido. E depois ele usa fotos para fazer a difusão mais ampla, né? Então as fotos dos filmes servem para criar situações de obra, né? Apresentações artísticas com estudantes que servem como monitoria, então traz escolas, trazem trabalhadores, que é uma perspectiva nesse sentido. Então, só para dizer que essa também é algo que está na pauta do fórum, da Fundação. E, aliás, o Beto vai ser entrevistado no jornal do Boletim do Fabel e também vai ter uma entrevista no nosso dossiê, que devia ter acabado antes do Fabel, mas o Fabel vai errar. Foi? Rodolfo. Eu acho que essa questão da comunicação é de fato um nó, né? Muito importante. Eu acho que tem que pensar essas formas mais ágeis, né? Eu acho que é um desafio, inclusive para a academia em geral, porque a comunicação hoje é entre pares, né? Feita no exterior, papers, né? E toda a produção acadêmica na língua portuguesa não é valorizada. E uma coisa que só vai ler para as pessoas que têm interesse muito restrito, né? Então, eu acho que com esse ataque que a academia, inclusive, está sendo vítima, né? Eu acho que tem que repensar e criar formas de... Vai continuar produzindo artigo e tal, mas criar formas alternativas de comunicação, né? Transformar uma pesquisa, você fez um estudo lá, nesse caso que você trouxe, uma linguagem em 5 minutos de vídeo, né? Ou as pessoas falando, ou seja, isso que nós estamos fazendo aqui. Quem vai tomar conhecimento dessa ação nossa aqui? Né? Então, é uma pobreza, do ponto de vista hoje, uma discrepância entre os desafios de comunicação, que são enormes, né? Principalmente para nossa tribo, que está, né, sempre na contra-maré. Mas se não se não romper essa barreira da comunicação, nós vamos continuar sendo essa tribo mesmo, né, apanhando, sem conseguir colocar eu acho que colocar a saúde do trabalhador como pauta. Né? Uma das coisas que a gente conseguiu em Piracicaba foi colocar a questão do acidente como assunto de política pública, na pauta das eleições. A gente chamava os candidatos a prefeito para discutir o que ele ia fazer em São Trabalhador, né? Com um auditório lotado, com um jornal, com não sei o que, com televisão. Fala, o que vocês vão fazer com a saúde trabalhador? Vocês vão fechar? O que vocês vão fazer? Ou seja, tornar isso um ponto de agenda. Porque se a gente joga sempre para baixo, que nós somos, né, essa tribo, né, e vamos continuar sendo uma espécie em extinção, eu acho que nós estamos muito simbólico, né? A gente acaba sendo extinto, né? Porque a gente começa da nossa própria linguagem, né? Então eu acho que é um desafio, eu acho que tem que pensar mesmo essas coisas, tipo o Beto Novaes, ele torna um assunto científico difícil, lembra do corte na bola cana, né? Linha de corte, quem não assistiu, as pessoas se emocionam, elas se envolvem, né, com a mensagem, né? Envolve emoção, envolve arte, envolve música, todo o encadeamento, né? Então essas formas de comunicação são essenciais, né? Então uma das coisas que a gente está pensando inclusive no fórum é pensar um canal ao vivo, tipo uma TV aberta, como essas que fazem aí, mídia ninja, então um canal, um horário que a gente vai discutir saúde e segurança, saúde do trabalhador no Brasil, o que está acontecendo, né? Ao vivo, chamando o Fabel para falar, o Augusto, a Leni, Marcelo, ou seja, falem sobre o que vocês estão fazendo.
né? O nosso amigo que era da Oboré, Sérgio Gomes, né? Ele fala: comunicar, né? Comunicação é comunicar a ação. E nós estamos fazendo muitas ações, só que a gente não comunica, né? Comunicação é comunicar a ação. O que vocês fazem de relevante, né, para a sociedade, que precisa ser conhecido? Porque se a gente não tem ação nenhuma importante, a nossa comunicação vai ser mesmo irrisória. Mas não é o caso, né? Não é o caso. Você faz, é muito importante, que o Augusto faz, que a Leni faz, todo mundo faz coisas importantes, desconhecidas, né? Então, eu acho que é de fato um aspecto a ser melhor trabalhado, né, no campo. O Pará já, ele não fez uma questão, ele colocou já de fato um desafio. Essa questão da gestão, como envolver a gestão para criar uma necessidade de uma transformação mais aprofundada. Eu acho que tem um aspecto que é o seguinte: em que estágio está o sistema? Está em crise? Se o sistema está em crise, esse diálogo é mais fácil, porque existe um reconhecimento, mesmo que seja parcial, de que tem problema, seja para a produtividade, para a qualidade, para a saúde e segurança. Lembrando que esses assuntos estão interconectados. Quando você tem problema de saúde e segurança, você tem problema na qualidade, você tem problema na produtividade. Isso a gente descobriu em vários estudos em profundidade. Um deles é uma fábrica de móveis. Não vou entrar aqui porque a história é comprida, né? A gente mostrou os problemas de saúde do trabalhador, as causas mais profundas, né, inclusive envolvia pagamento por produção, né? E na negociação, no final, não foi com o LN, a gente não conseguiu envolver o gestor. Quando a gente foi fazer a negociação para transformação, eles: não, pagamento de produção eu não vejo. Isso aí não, posso mudar o grampeador, mudar o layout, isso aqui eu não vejo. Só que a gente tinha percebido, além dos acidentes, boa parte dos móveis que saíam, você tinha uma fila de caminhão saindo do pagamento de produção, e tinha uma fila de caminhão voltando com problema de defeito, de móveis populares, não preciso nem falar o nome da rede, né? Então tinha uma fila de caminhão, né, pagamento de produção, ritmo acelerado, um monte de acidentes, problema de dor, e uma fila de caminhão voltando com defeito. A empresa não aceitou a nossa negociação, né, porque era muito focada nos acidentes, nos agravos da saúde e segurança. Um ano depois, praticamente faliu por problema de defeito de qualidade, né? Ela perdeu o principal cliente, né? Tinha quase 2.000 trabalhadores, um crescimento exponencial, quase vai para a bancarrota assim, um ano por outro. Então, essas questões da crise, como negociar isso com o gestor, né, eu acho que é uma expertise importante. A gente sente essa dificuldade, né, e formas que são importantes de se negociar. Se eu chego lá oferecendo a pesquisa já com uma coisa da academia, eu tenho aqui uma pesquisa que eu gostaria de fazer, tem um conhecimento importante, é uma coisa. Outra coisa é você discutir a partir da necessidade do próprio gestor daquela empresa, daquela organização. Lembrando que o capitalismo é um sistema contraditório. Felizmente, né? Tem gente aí querendo acabar com o trabalho, só que sem trabalho o capital não existe, e nem o consumidor. Então, as contradições estão presentes. Então, explorar essas contradições é um desafio muito importante. Então, essa questão do gestor, como fazer o processo de aprendizado com o gestor. O nosso campo, em geral, é muito pronto para fazer discussão com o trabalhador. Mas a gente não tem pouca experiência relatada na discussão com o gestor, seja público ou privado. Né? Nós temos tido algumas experiências interessantes, né, envolvendo gestores com outra cabeça, totalmente diferente, né, com outro ponto de vista, mas apontando possibilidades interessantes de transformação. Então, eu acho que é um pouco a resposta também que a Carla coloca, como negociar essa questão. Né? Você tem afastamento. Quais os impactos do afastamento? Uma alta rotatividade da empresa. Será que não tem um aspecto econômico envolvido, um interesse? Será que a empresa não está perdendo expertise quando perde essas pessoas? Por exemplo, a nossa gestão envolve impactos financeiros.
Sim. Porque a gente leva as empresas a um caminho de redução do fato, que é o fator acidentário, previdenciário. Então, é isso mesmo que você falou. É um caminho conjunto. A gente leva todo o material, todos os indicadores, para que as empresas reduzam o fato, consequentemente vai diminuir o custo na folha de pagamento. Só que o nosso trabalho vai muito além disso. Foi o que você falou. Os gestores entender que não é só apenas uma redução de custo, que a qualidade de vida do trabalhador tem junto. Que é um desafio, né? É um desafio constante, porque no nosso caso, a gente não lida diretamente com o trabalhador. Nós lidamos direto com a diretoria, a gerência das empresas e levamos esses dados. Só que eu vejo que muitos deles, até mesmo os médicos do trabalho, não conseguem ter essa visão da importância de cuidar da vida do trabalhador, não só ficar focado nos números, porque as duas coisas andam junto, né? E afetam diretamente a produtividade e a motivação dentro das empresas. Bem, antes disso, eu só queria fazer um comentário. Eu acho que a questão da comunicação, acho que antes ela tem uma hierarquia aí, a linguagem, uma coisa é linguagem, outra coisa é comunicação. Linguagem tem a ver com identidade. Então, assim, a comunicação é o ato a partir dessa definição, né? Então, acho que isso é muito, muito importante a gente ter, né? Identidades, né? Ela, como foi falado aqui, depende da posição ou do ponto de vista, né, que está colocado. Isso está também em disputa. E vai se ter diferentes produtos, resultados via a comunicação. O Marçal citou aqui o Beto, né, eu posso citar que utilizou a mesma ferramenta, ou seja, o olhar do trabalhador a partir dos vídeos do celular, não o filme que o Repórter Brasil fez da rebelião lá em Girau, da construção da hidrelétrica em Girau. O título é Jaci, Paraná, a cidade do pecado, dado pelo trabalhador, né? Feito fundamentalmente com imagens gravadas pelos trabalhadores, já que não tinha nenhum pesquisador no momento ali, nenhuma equipe de filmagem, de plantão, e que recuperou, digamos assim, isso, que é o olhar do trabalhador que ele está ao filmar, né? A outra questão, em termos de linguagem, eu falei aqui um pouco da arte, a arte antecipa. Por exemplo, foi falado aqui de determinantes, Rodolfo, Marçal citaram na apresentação os determinantes. E a Lei 8080 tem os determinantes e condicionantes da saúde. Muito antes da lei, em 1948, tem um samba que o Wilson Batista fez e falava de todos esses determinantes. O samba é curtinho, tem 8 versos, é um samba marcha, chama-se Pedreiro Valdemar. Procurem lá, em 1948, e vocês vão ver, né, que estão todos os determinantes e condicionantes que está escrito na Lei 8080. Então, assim, esse é um conhecimento a partir, né, das formas de expressão que estão dando lugares, identidades, né, às pessoas e também aos trabalhadores, né? Reconhecer, digamos assim, isso como fundamento, inclusive, para que a gente se possa comunicar, né? Bem, tem duas instituições, a Kátia e depois o Marcelo. Kátia e Marcelo. Depois a gente vai ter que encerrar. Olá. Na linha do que a Maíra coloca, mas eu queria assim, dar uma oportunidade, não é, de vocês poderem desenvolver ainda mais a questão da dimensão pedagógica da intervenção. Os três colocaram, não é, mas não foi desenvolvido até por conta da limitação do tempo. E aí eu queria assim, quer dizer, a direção estava conversando com o Rodolfo lá fora, e aí uma questão que surge nas experiências, né, que a gente vivencia com os trabalhadores de diferentes setores, é exatamente a dificuldade, o obstáculo, né, da participação dos trabalhadores. Como ganhar a adesão dos trabalhadores hoje, em tempos de desemprego estrutural, em tempos de fragilidade de movimentos sociais e de intensificação do trabalho.
e de intensificação do trabalho. Cada vez menos temos porosidade, né, durante o tempo de trabalho para participar e para poder, inclusive, participar de formação, né, e das intervenções, que é a questão central aqui. Aí eu queria um pouco que vocês dimensionassem isso. Né? E, para concluir, assim, nós temos, não sei se todos sabem aqui, mas nós temos um canal de comunicação importante que é subutilizado, do meu ponto de vista, que é a Rede RUT, que, embora seja uma rede universitária, a gente tem conseguido fazer bastante diálogo, desenvolver, inclusive, não só fora da academia, não só na academia. Então, eu acho que esse tema que a Maria pauta da comunicação, a gente poderia fazer logo no início do ano. No início do ano é porque a gente está com essa missão lá no SESC, né, de desenvolver a Rede RUT. Então, já fica aqui colocado, né, essa proposta, e aí assim, as pessoas podem acessar a divulgação no início do ano, né, da programação da Rede RUT no WebSEST, né, que é o sítio eletrônico do SEST. Vamos ver se então se a gente faz. E aí a gente está aberto também a sugestões temáticas, tá bom, gente? Para a gente poder desenvolver. Eu acho que é um canal subutilizado que a gente pode levar adiante. Marcelo. Oi. Vamos lá. Juvenal, na verdade, tá? Só o Marcelo só que me chama de Marcelo. Juvenal. Sou petroleiro, sim, dirigente do Sindipetro Litoral Paulista e da Federação Nacional dos Petroleiros. Eu tenho aqui algumas dúvidas, né, e gostaria que a mesa compartilhasse com a experiência que tem com relação ao que foi dito aí, que a gente está discutindo aqui hoje, que é a intervenção da saúde do trabalhador sobre as organizações dos trabalhadores. Obviamente, né, aí eu discordo um pouco do professor que colocou aqui uma questão a respeito do Sereste diante dos trabalhadores. Na verdade, os trabalhadores, não é que eles não confiam, na verdade não têm conhecimento no poder e na capacidade que os órgãos públicos têm de ajudá-los. Né? Eu digo isso porque eu conheço muitos sindicalistas, muitos representantes de trabalhadores, de conselho de classe, e eles não têm conhecimento para que serve o Sereste, a vigilância sanitária, né? Conhece o Ministério do Trabalho. Tem muita gente que não sabe nem o que é a Fundacent, a Fiocruz, dentro dessa área. Então, existe sim, talvez o professor colocou, mas falta talvez conhecimento também da parte dos representantes, não saber a capacidade que esses órgãos têm. Obviamente, talvez, acredito que talvez por conta da dificuldade dos órgãos de ter também seus representantes, né? Não tem auditor fiscal, o representante dos trabalhadores não tem acesso aos auditores, então você acaba confiando no trabalho, mas você acaba esquecendo, porque você vê o auditor fiscal fazendo intervenções, né? E assim como os demais, também os pesquisadores. Mas, e aí todo o funcionamento da saúde do trabalhador, ela está como um litisconsórcio, né? O trabalhador, o seu representante, os órgãos públicos, e aí os acadêmicos, que são vocês, os pesquisadores. Mas na medida que se quebra um elo da corrente, que é a instituição, representação dos trabalhadores, eu estou falando aí à luz da reforma da CLT, né? Estamos há 13 meses com a CLT reformada, que enfraqueceu não só o direito dos trabalhadores conquistado em décadas, mas enfraquece e dizima centenas ou milhares de sindicatos que não atuam, né? Porque na minha visão, e eu tenho um ponto sobre isso, alguns sindicatos são sérios, mas a sua maioria não, porque eles esqueceram a essência do sindicalismo, esqueceram para que serve o sindicato para organizar os trabalhadores e passaram somente a fazer política. E são esses sindicatos que estão fadados a assumir, a ser aniquilados. Mas a minha grande preocupação com relação aos sindicatos grandes, os sindicatos que ainda atuam, que são os trabalhadores organizados.
Eu venho de uma categoria que ela é considerada uma organização, uma categoria organizada, considero o sindicato organizado, mas eu vejo também, assim como a exemplo dos metroviários, a exemplo da construção civil, dos metalúrgicos, eu vejo que os sindicatos que ainda se permanecem organizados são os sindicatos das grandes corporações e das grandes empresas. No entanto, são essas as empresas que mais atacam a saúde do trabalhador. Eu vou dar vários exemplos aqui. Tem Carrefour, tem Petrobras, McDonald's. As grandes empresas são as que mais deixam de atender não só a questão da saúde como um todo, mas também da própria economia. E são, diante da decadência sindical e dessas grandes empresas que mais atacam, eu vejo aí um grande problema que eu queria saber de vocês, com o enfraquecimento sindical. Obviamente, os sindicatos que não se reorganizarem vão sumir, isso é fato. Os sindicatos que só conseguem se manter, as entidades, as representações de classe que estão aí organizadas, eu vejo que, no meu entendimento, elas, não só na questão dos direitos coletivos, o caminho seria investimento mais na intervenção do saúde do trabalhador. Ocupar os espaços e garantir a confiança dos trabalhadores através da saúde do trabalhador. Mas, para quem já tem uma análise formada, o que vocês acham a respeito da reforma da CLT que enfraquece o sindicato? Se iria, de fato, acabar com a discussão da saúde do trabalhador dentro aqui do conceito, da corrente do elo de ligação, que o sindicato faz parte do elo de ligação, iria acabar com essa discussão? Ou vocês acham que com a reforma da CLT, os sindicatos que se mantêm, eles vão fortalecer mais essa discussão? Obrigado, Marcelo Caixa. Eu vou fazer o seguinte, iniciar aqui 3 minutos para cada um que consegue responder, digamos assim, a sua provocação aqui da Caixa. Claro que não, mas assim, por conta, nós vamos ter aqui uma mesa rápida aqui da comemoração da revista e também, ao mesmo tempo, os colegas se despedem. Tá bom? Vou começar pelo Fadel. Tá? Obrigado. Juvenal. Caixa. Juvenal. É Marcelo Juvenal. Quando os sindicatos começaram a se organizar no início do século XIX, 1825, mais precisamente o primeiro sindicato de Manchester, de tecelões, o foco era a saúde. Durante todo o século XIX, o foco da luta sindical, não somente, mas principalmente, era centrado na jornada de trabalho, na saúde, nas condições de saúde, tem depois Previdência, que culmina com a criação da Previdência alemã no final do século XIX. Esse elo da luta sindical com a saúde se perdeu. É hora de retomar, voltar para outro lugar. Gostei dessa... A saúde, ela foi negligenciada. O sindicalismo hoje, se for bater na questão salarial, vai dançar como já está dançando. Então, tem que mostrar para a categoria, para a sua categoria, que as pessoas estão adoecendo, morrendo, se suicidando, e criar mecanismos de acolhimento para isso. Mas para isso você precisa ter uma formação muito importante, continuada e diferenciada dos dirigentes sindicais em matéria de saúde do trabalhador. Eu acho que algumas pessoas já vêm fazendo isso, lá na Fiocruz a gente faz isso, a Fundação faz um pouco isso, associado aos sindicatos.
O sindicato, nessa crise, né, que se avizinha, tem que investir pesadamente em formação, especialmente em saúde. Os departamentos jurídicos dos sindicatos são fraquíssimos em matéria de saúde e são empregados sindicais. Os advogados sindicatos não são sindicalistas, são empregados do sindicato. Vai ser tudo demitido ou vai trabalhar meia boca, porque o sindicato está em crise. Então, é preciso que a gente repense os departamentos jurídicos, forme maciçamente os departamentos jurídicos dos sindicatos em matéria de saúde. E, já tem 3 minutos, o sindicalismo brasileiro tem que se articular urgentemente, já está devendo isso, com o movimento social. Se a gente não considerar dentro da luta sindical que o problema do negro, da mulher violentada, do LGBT é um problema que tem a ver com a nossa luta política e sindical, também vai dançar. A articulação com o movimento social hoje ela é mandatória. É mandatória. Uma coisa que me espanta é que a violência contra a mulher é uma coisa que sempre é chocante. Todo dia a gente vê isso, todo dia a gente vê uma mulher morta, feminicídio. A mulher é trabalhadora. E o cara que mata é trabalhador. O movimento sindical tem que discutir isso. O movimento contra a violência contra a mulher não pode ser só das mulheres. Os homens têm que se organizar para discutir isso. E que melhores homens para se organizar se não o movimento sindical, os sindicatos? Por quê? 87% dos dirigentes sindicais são homens. No Brasil todo, em todos os sindicatos, as mulheres são minoria. Então, eu acho que é isso, não sei se te respondi. Essa seria a ideia. Tem outros pontos. No boletim desse mês do nosso blog, a gente discute algumas propostas em relação a essa crise. Obrigado, gente. Foi bom estar aqui com vocês. O Bruno chegou ali, o Bruno e o Leonardo chegaram lá do Rio, não sei se chegaram do Rio, não chegaram, mas chegaram, sejam bem-vindos, nossos alunos lá da Fiocruz. Então, um abraço para todo mundo. Obrigado. Rigorosamente, Danilo. Bom, então também vou ser rápida. Marcelo Juvenal, se fosse uma questão que eu estava pensando, eu tinha anotado aqui, a gente estava discutindo aqui essa questão da intervenção, e sempre intervenção a partir de instituições, considerando que existem representações, órgãos de representação de trabalhadores, sindicatos, etc. Eu comecei a estudar a questão do trabalho informal já faz alguns anos. Porque eu achava que era importante no sentido, não focalizando especificamente o tema da saúde do trabalhador, mas estudar a realidade do trabalho informal. Porque eu achava, quando eu comecei a estudar, que nós precisaríamos pensar em estratégias e políticas de proteção desse segmento de trabalhadores. É um segmento desprotegido. Embora informal seja um termo que também merece muita discussão, muito debate, tem muita crítica, mas enfim, só para pontuar. E eu comecei a estudar isso antes de tudo isso acontecer, antes de impeachment, antes de reforma, deforma trabalhista, etc. Eu digo assim, agora na verdade, aquilo que eu imaginava que seria uma situação que poderia ser revertida em termos de proteção social, direitos, etc., o que a gente está vivendo é o inverso, né? É uma informalização dos formais. E que eu acho que o que você traz é uma questão central. Eu não vou te responder, eu só vou dizer que eu, assim, também partilho dessa preocupação, que é pensar, né, no campo da saúde do trabalhador, como pensar em intervenção, principalmente a questão da prevenção e da garantia de direitos, numa situação de informalização e maior precarização. E eu acho que isso é uma questão importante para a gente, porque todo o campo da saúde do trabalhador, ele foi, como você mesmo falou, quer dizer, sustentado e criado, né, considerando-se que você tem instituições, tanto em relação à representação dos trabalhadores como do Estado,
presentes, ou e do empresariado também, né? Quer dizer, acho que a gente tem uma construção que é um modelo a partir de uma sociedade salarial. Essa que é. Só que o que a gente está vivendo é uma situação em que essa sociedade salarial, que a gente nunca teve, né, vai minguar. Então, acho que é uma questão para a gente, de fato, pensar muito seriamente. Essa questão que você traz é muito relevante, do meu ponto de vista. Sobre a questão da formação, eu acho que o Rodolfo, na fala dele, até mais ao final, quando ele recupera a relação entre o Vygotsky e o Paulo Freire, ele se referiu àquilo que eu acho que, de fato, é o partilho da apresentação da leitura que ele faz, não é? Que, na verdade, assim, a gente tem um saber que a gente constrói no cotidiano em todos nós, né? Todos nós. Só que esse saber, ele não é neutro, né? E ele também está impregnado de ideologias. Né? Pode estar impregnado de ideologias e a gente tem que ter a possibilidade de se afastar, né? E refletir. Eu achei interessante o admirá-lo, né? De fato, é mirá-lo um pouco de uma forma distante, né? de um outro lugar. Então, acho que a construção do conhecimento é sim a construção de um conhecimento crítico, né? E o saber do senso comum que todos nós temos, né? Ele é um saber que ele precisa ser colocado aqui para eu falar, isso aqui não é bem assim, e aí fazer uma construção coletiva. O que eu acho interessante nessas situações que a gente viveu, tanto no GESAT, com a Edith, com a Aida, como agora também, é o fato de que as pessoas muitas vezes começam a perceber que sabem quando elas começam a estar com os outros e falarem sobre aquela situação. Né? Ou seja, não é um conhecimento que está aqui e que sai para fora necessariamente. Né? É um conhecimento que ele vai se dar conta e que ele vai ser construído no momento mesmo que ele é formulado. Né? Acho que é isso. Só mais uma coisa, o Rodolfo falou, se referindo a esse trabalho que nós fizemos na unidade de manutenção, eu esqueci de falar no final, nós estamos de fato elaborando um pequeno livro para os trabalhadores, Maria, mas eu não sei se a sua questão pode ser respondida com essa iniciativa que ele está fazendo. E é um livro, né, pequeno, voltado com uma linguagem que os trabalhadores possam ter mais facilidade de acessar. Obrigada, muito bom ter estado aqui. Obrigada pelo convite, bom estar com todos vocês aqui na mesa e vocês aqui na plateia. Eu acho que essa questão pedagógica, né, que a Kátia comentou, ela faz parte do processo. Eu acho que o Laboratório de Mudança já insere na metodologia o aprendizado. Então ele tem uma visão sistêmica e ele tem uma visão pedagógica de aprender como, aprender transformando. Né? Então, e você toca num ponto importante que é essa disponibilidade. As pessoas hoje têm pouco tempo, né? Com a intensificação do trabalho, com a vida, etc, etc. Nós tivemos experiências muito interessantes. Por exemplo, nós somos uma empresa de transporte aqui da capital, e a gente tinha uma negociação com o sindicato para fazer uma análise coletiva do trabalho. O meu aluno quase perdeu o prazo, porque não conseguia reunir as pessoas para fazer a análise coletiva do trabalho. Tem um grupo focal perguntando sobre o que vocês fazem. E dentro da empresa, o paradoxo, dentro da empresa negociando, então a gente tinha várias frentes, uma junto com o sindicato para tentar ver a voz lá no território do sindicato, né, usando a metodologia da Leda Léo Ferreira, né, que é a ACT. Né? Quase que a gente não consegue fazer. Tinham duas pessoas, tiveram que negociar várias vezes, né? Enfim, né? Nós ficamos muito preocupados. E dentro da empresa, no horário de trabalho, entre os turnos, né? Entre o tempo que eles ficavam lá esperando o trem, etc., nós conseguimos fazer uma análise coletiva dentro da empresa, né? Com muito mais riqueza de dados e muita gente participando, etc, etc. Então são os paradoxos, né? São os paradoxos do mundo atual. Né? No sindicato a gente achava que ia ter um maior sucesso e não teve. O sindicato não se mobilizou, não se interessou, infelizmente, para fazer uma coisa que era de demanda deles. Né? Então são coisas da vida. Né?
Mas eu acho que é um desafio, como ter essa disponibilidade, essa negociação, né, e as pessoas poderem participar. Não tem caminho fácil. Não tem caminho fácil, nem atalho. Né? Uma pesquisa em profundidade, a gente não tem atalho, não, é um caminho difícil. Né? Então, eu queria só falar isso rapidamente. Nós estamos, vou passar para vocês, nós recebemos hoje, veio a Leandra, não sei se ela tem que ir embora, né? É uma dissertação de mestrado da Leandra, um dos capítulos desse livro que a gente está trazendo hoje aqui para lançar, chamado Segurança Ocupacional e Transporte, organizado, então, o Marcelo já comentou rapidamente, por Hernando Veloso Neto e João Areosa. Tem vários capítulos, um deles é sobre essa empresa que eu comentei, né? Tem sobre o metrô, o grupo aqui da Fundacentro participou, né? A Cristiane e Daniela, Maria Maria e Daniela. Então são vários autores brasileiros nesse livro que discute a segurança ocupacional de transportes, né? Tanto no Brasil, não só transporte, várias modalidades de transporte. Nós temos aqui alguns exemplares que estão sendo vendidos a R$50 no Pará, que vai fazer um caixinha a contabilidade. Tá bom? Então, muito obrigado também pela paciência. Só queria encerrar com uma frase. A saúde do trabalhador não vai desaparecer. Primeiro porque ela existe como questão. E essa questão foi transformada como um campo, como um problema do conhecimento e de intervenção. Isso, como questão, ela vai prosseguir. E vai prosseguir porque os conflitos e os problemas permanecem e vão estar sofrendo intervenções de diferentes natureza e também continuarão sendo problemas para o conhecimento, os serviços, tal, que de alguma forma mudam, podem mudar as formas, os agentes, os atores, mas ela vai prosseguir e todo o histórico, o conhecimento, mas também é importante, assim como a reflexão crítica sobre ele em função dos problemas que nós temos que trabalhar adiante. Tá? Muito obrigado. O Marcelo agora vai assumir, porque nós temos aqui a rápida comemoração de 45 anos.